Oi, pessoal. Estamos dando continuidade, então, ao curso de Introdução ao Big Data e Ciência de Dados. Vamos comentar agora um pouco sobre a arquitetura de banco de dados. Bom, vamos então para o slide. A gente vê, então, com relação à arquitetura, os níveis de arquitetura. Onde nós podemos estar verificando aqui, que nós temos lá um nível interno, ou seja, que é a visão do armazenamento, aonde que é o mais próximo do armazenamento possível, físico, isto é, relaciona-se com a forma como os dados estão realmente armazenados, ou seja, aonde nós estamos trabalhando realmente a base dos nossos dados. Aí nós temos uma outra, lá no o nível externo, ou seja, aquele nível próximo de quem? Do meu usuário final, ou seja, a forma como os dados estão sendo vistos pelos diversos usuários que estão utilizando o aplicativo. E por fim, nós temos então o quê? O nível conceitual. Então esse nível conceitual é a visão do conjunto dos usuários, ou seja, é um nível de simulação que descreve a estrutura completa de um banco de dados para uma comunidade de usuários. Então, nós podemos verificar como é que funciona essa arquitetura de banco de dados. Então, ele tem muito a ver com o que nós vimos um pouco na aula anterior, que fala um pouco sobre os modelos de banco de dados. Então, aí que a gente começa a verificar como é que a gente tem que montar, qual que está na interdependência um do outro. Quando nós comentamos, ou seja, dentro do que nós fazemos a modelagem, ou seja, projetamos o nosso banco de dados, nós precisamos implementá-lo. Então, de que forma? Nós temos que ter o conhecimento de qual arquitetura se adequa melhor à necessidade desse usuário. Porque nós temos vários tipos de usuários, mesmo sendo no mesmo segmento, trabalhando com o mesmo produto, porém, como nós já vimos anteriormente, cada usuário, cada cliente é diferente um do outro. Então, nós precisamos analisar toda essa parte física, ou seja, toda a infraestrutura também que deve ser utilizado pelo usuário e o que a gente pode estar oferecendo, as visões com que a gente pode estar oferecendo, levando também em consideração a tecnologia que está sendo implementada para ele, correto? Então, a gente pode ver o quê? Dentro do nível externo, ou seja, aquele nível muito mais próximo do usuário individual, a gente vê, ou seja, quando um determinado usuário, ele pode ser o quê? Um programador de aplicações, como também pode ser o quê? Um usuário final, Ou seja, qualquer grau de sofisticação. Então, dentro de tudo isso, qual que é a visão que nós temos que proporcionar a esse indivíduo? Ou seja, como que o programador ele tem que pensar, ele tem que projetar, usando a arquitetura, ter uma visão de quem vai estar utilizando isso. Então a gente vê que o DBA é um caso especial importante, porque ele tem que se interessar pelos níveis conceitual e também pelo nível interno, ou seja, aquele nível mais físico, porque o DBA ele vai fazer a ligação dos três níveis, ele tem que ter o conhecimento dos três níveis. Como que eu vou fazer o quê? Dependendo da estrutura física onde estão armazenados os dados, quais são as simulações que eu vou ter que ter num conjunto de usuários, levando em consideração acesso simultâneo, replicação, redundância, usa banco de dados distribuído, usa banco de dados orientado a objeto, que nós vamos ver posteriormente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, onde que cada usuário ele tem uma linguagem à sua disposição. Como a gente pode ver aí nos slides, a gente vê que essa linguagem, para o programador da aplicação, pode ser uma linguagem convencional de programação ou uma linguagem específica do sistema em questão, que eu estou desenvolvendo. Por um outro lado, a linguagem do usuário final pode ser uma linguagem de consulta ou uma linguagem de propósitos especiais, ou seja, talvez baseada em formulários ou em menu, modelada assim, de acordo com as necessidades do usuário, e também suportadas por um programa de aplicação online, aonde ele vai ter o quê? Uma interface
tá, à disposição dele. Então, toda vez que a gente trabalha com essa visão do usuário, nós temos que nos preocupar também com isso, porque no usuário eu vou ter quem? O programador, que ele vai estar pegando tudo aquilo que foi definido e projetando, tá, essa aplicação para que o próprio usuário possa, o usuário final, ou seja, a pessoa que vai estar utilizando ele, tenha uma facilidade de uso. Quando nós falamos, então, do modelo conceitual, né, a gente pode ver aí no slide que essa visão conceitual é a representação de todo o conteúdo de informação do banco de dados, tá? Também como a visão externa, ou seja, mas também o quê? Um tanto abstrato quanto comparada à forma como os dados estão fisicamente armazenados, né? Ou seja, que também pode ser diferente da maneira como os dados são vistos por qualquer usuário em particular. Então, quando a gente coloca essa informação, dessa visão, tá, conceitual, nós temos que nos preocupar como que está a informação, ou seja, que tipo de informação nós vamos estar tratando, tá, e como ela vai ser apresentada aos meus usuários. Porém, nós não devemos, ele não se preocupa, né, de que forma ela está armazenada fisicamente. Como é que estão nos bancos de dados? Eu só sei que eu preciso de tal informação que vai ser disponibilizada. Então a gente vê que, a grosso modo, podemos dizer que a visão conceitual é a visão dos dados, como realmente são, tá? E não como os usuários são forçados a vê-los devido às restrições, por exemplo, da linguagem ou do hardware utilizado por esses usuários, correto? Então, a visão conceitual, a gente vê, tá, é a visão do conteúdo total do banco de dados, tá? E o esquema conceitual, tá, também é uma definição desta visão. Então, nós precisamos ver o quê? Como que vai ser um todo, e a partir daí, né, começarmos a definir como vai ser essa estrutura, essa visualização. Então a gente vê que as definições no esquema conceitual devem incluir o quê? Uma grande quantidade de aspectos, por exemplo, como controle de segurança, tá? Um controle de integridade dos dados, porque isso é importante, porque eu vou estar trabalhando com a informação e eu preciso saber, ou seja, preciso acessar de uma forma segura e ter a segurança que os dados lá armazenados estão íntegros. E por fim nós temos o quê? O nível interno nessa arquitetura, ou seja, é o terceiro nível da arquitetura, onde que a visão interna é uma pequena representação de todo o banco de dados, ou seja, consiste em ocorrências, tá, múltiplas de tipos múltiplos de registros internos. Então, quando a gente começa a trabalhar no banco de dados, então nós podemos, como já vimos anteriormente, né, a gente começa a perceber que hoje os bancos de dados, eles não só armazenam texto, armazenam imagens, armazenam som, tá, armazenam vídeo, além, tá, dos dados de forma textual. Então, de que forma eu vou estar representando isso dentro de um banco de dados? Ou seja, uma pequena representação de todo o banco, onde eu vou ter todas as ocorrências que tem um áudio, que tem um vídeo. Então, como a gente pode ver no slide, que a visão interna é um tanto distante do nível físico, uma vez que não trabalha em termos de registros físicos, nem de considerações de dispositivo específico. O esquema interno é preparado através de uma outra linguagem de definição de dados, uma DDL interna, onde ele vai estar direcionando em que local eu vou estar recuperando esta informação, que muitas vezes ele não vai estar lá dentro do banco de dados onde nós só armazenamos um determinado tipo de informação. Ele vai ter um link onde ele vai ter um repositório que vai buscar a informação que é necessária. Então, com base em tudo isso, nós começamos a ver o que? O mapeamento, tá? O mapeamento, ou seja, o mapeamento conceitual interno é aquele que vai, então, que define a correspondência entre a visão conceitual e o banco de dados armazenados. Ou seja, vai especificar como os registros e os campos conceituais são representados a nível interno, fisicamente. Então, a gente começa a ver, tá, que no mapeamento externo conceitual, então ele vai definir a correspondência entre uma determinada visão externa,
com uma determinada visão conceitual. Então, as diferenças que a gente pode ver que pode existir entre esses dois tipos, elas são similares àquelas que podem existir entre a visão conceitual e a visão do banco de dados armazenados. Então você vê, né, que nós já falamos anteriormente, que que a visão conceitual é uma simulação. Ou seja, ela ela sabe o que está armazenado e ela sabe o que eu preciso disponibilizar na visão externa, né, sobre o conjunto. Só que a visão externa é para o indivíduo e o conceitual ele analisa todos que vão acessar a informação. E o mapeamento ele vai dizer como que isso tem que ser feito. Outra coisa importante é a independência de dados. O que vem a ser isso? Não é? Então a gente pode ver no slide que é a habilidade de modificar a definição de um esquema em um nível sem afetar a definição do esquema num nível mais alto. Ou seja, eu posso fazer qualquer modificação sem alterar a estrutura de todos os dados armazenados, que pode estar num outro nível. Então a gente começa a ver o quê? Nós temos níveis do que da independência física de dados, que é a habilidade de modificar o esquema físico sem a necessidade de reescrever programas e aplicativos. Ou seja, as modificações no nível físico são ocasionalmente necessárias justamente para aprimorar o desempenho das aplicações. E outra parte também, outro nível, que é a independência lógica de dados, que também é a habilidade agora de modificar o esquema conceitual, também sem a necessidade de reescrever programas ou aplicativos. Ou seja, neste caso, as modificações elas são necessárias quando a estrutura lógica do banco de dados é alterada. Então, aí eu preciso realmente fazer uma alteração, uma modificação, sem também ter que reescrever todos os programas, né? Então, pessoal, a gente começa a ver da importância da definição desta arquitetura. E vocês podem perceber que ela está intimamente ligada ao quê? Ao modelo de dados que está sendo colocado, à modelagem de dados que está sendo realizada. Então, nós começamos a perceber que todo esse processo, ele é o quê? Ele segue uma certa metodologia, ele tem alguns passos que têm que ser seguidos. Não são passos rígidos, mas é uma sequência lógica para com que você possa desenvolver um projeto. Bom, este material dessa aula foi utilizado, esse livro do Peter Robb, tá? E é onde que nós trabalhamos justamente com o quê? Esses sistemas de projeto e implementação de dados. É importante nós termos ideia, tá, de como que tudo isso está inserido dentro do tema da disciplina que é Big Data e Ciência de Dados. A gente começa, né, a verificar a importância de todos esses quesitos na hora da implementação deste projeto, né? O que é muito comum. A gente vê lá, a gente tem todo o conhecimento, a gente vai lá, a gente faz um curso de graduação, a gente faz um trabalho de conclusão de curso, e aí chega na hora, como é que a gente faz? Parece-me que lá na hora, enquanto nós estamos fazendo, né, as disciplinas, é muito fácil. Mas quando a gente sai, como é que a gente começa a fazer isso buscando já um projeto na onde nós estamos assinando por esse projeto ou trabalhando dentro de uma equipe que é necessário todo esse conhecimento? Então, pessoal, é importante justamente por isso, ter esse conhecimento, ok? Até daqui a pouco.